e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No episódio de hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo fascinante e por vezes misterioso do Enneagrama. É uma ferramenta tão antiga quanto é enigmática, no entanto é utilizada hoje pelas maiores multinacionais. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 81º episódio do Quem Cala Consente. E hoje vamos além personalidade. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é de facto o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Segue cuidadosamente os ensinamentos especializados que eu te trago aqui no podcast Quem Cala Consente. E não é uma agenda. É um planeador. Não te prenda a um calendário e permite-te começar a usar a qualquer altura, estando completamente preparado para tu definires, registares, programares, avaliares e, claro, planeares 6 meses da tua vida. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Alguma vez se questionaram se estão a ser manipulados por uma força invisível que dita cada passo, cada escolha, cada tropeção na vossa jornada? Será que o teu tipo de personalidade é um spoiler da tua vida? É isso que eu queria tentar desmistificar no episódio de hoje. E hoje vamos descobrir as nuances e os detalhes sobre o Enneagrama. Decidi fazer este episódio por uma outra razão. Hoje fica disponível o meu novo livro sobre exatamente Enneagrama e não quero que vás ao engano, quero que saibas primeiro de que é que eu te estou a falar através de mais um conjunto de super episódios feitos só para ti, do Quem Cala Consente. Podes encontrar o Além Personalidade, o poder transformador do Enneagrama, nas lojas da Amazon. O que é o Enneagrama? Afinal, o que é esse tal de Enneagrama que tanto alarido causa nos círculos de autoconhecimento, nos corredores de empresas inovadoras e até nas publicações namastreta do Facebook? Ora bem, o Enneagrama é um sistema de tipologia de personalidade que descreve 9 tipos distintos de personalidades humanas. Não é um teste de múltipla escolha que te diz se és mais ou menos salgado. Não. É uma ferramenta complexa que se baseia numa antiga sabedoria esotérica com raízes que mergulham profundamente na história da humanidade, que foi repescada recentemente, adaptada aos conhecimentos da psicologia aplicada e é hoje uma excelente ferramenta para autoconhecimento, autocrescimento, mas acima de tudo uma excelente ferramenta nas mãos de muitas empresas que utilizam o Enneagrama em paralelo com o sistema de análise comportamental Myers-Briggs. Mas vamos voltar atrás no tempo, onde o Enneagrama era sussurrado nos corredores dos antigos salões gregos. As salas de estudo de filósofos místicos que nós somos levados a aprender quando estamos a estudar filosofia são, de facto, o berço do Enneagrama. Embora a origem exata seja envolta em mistério, diz-se que o Enneagrama tem elementos que remontam ao sufismo e até à filosofia pitagórica. Imagina só, Pitágoras divagava sobre o Enneagrama no meio dos seus teoremas matemáticos. Com o passar dos séculos, mais recentemente, este conhecimento foi repescado, evoluído e ao passar por mãos como de Gurdjieff, um místico e mestre espiritual,
acabou por ser representado como um diagrama da lei universal a que se chamou o Enneagrama. Na verdade, segue algumas leis da personalidade, algumas leis comportamentais, a lei do 3, a lei do 7, que juntas formam a lei do 9, mas não quero aborrecer-te com estes detalhes, porque esses detalhes tu podes encontrar no meu livro ou até online, se pesquisares. Agora pensa, 9 tipos de personalidade, cada um com as suas motivações, medos, desejos e mecanismos de defesa. Cada tipo interpreta a realidade de forma única, como se cada um lesse um livro diferente sobre a mesma história. E cá entre nós, alguns desses livros precisam urgentemente de uma nova edição. Muitos de nós precisamos de saber quem somos para nos reinventarmos e sabermos lidar com a nossa própria personalidade. Vamos fazer uma espécie de visão aérea desta pitoresca vila de tipos de personalidade. Temos um perfeccionista que acredita sinceramente que a ordem levará ao paraíso na Terra. Temos um cuidador que se desdobra em 1000 para garantir que todos à sua volta sejam felizes e realizados. Temos o empreendedor, que parece ter engolido uma pilha, está sempre a fazer. E não nos esqueçamos do individualista, que é na verdade a alma artística e melancólica que nos lembra que cada lágrima tem uma poesia. Se continuarmos por este bairro do Enneagrama, temos também o investigador, que acumula conhecimento como quem coleciona selos raros. E depois, claro, o questionador, que quer saber tudo e que é fiel, que é leal, como se fosse a sombra de cada um de nós. Nesta trama não podia faltar um entusiasta que tem uma agenda mais cheia do que um restaurante em dia de promoções e, claro, o desafiador, que não leva desaforos para casa e tem um coração tão grande quanto tem de coragem. Para terminar, o 9º tipo, o pacificador ou pacifista, que só quer que todos se deem bem, que só quer que todos deem a mão e cantem um kumbaya ao luar. Cada tipo tem o seu próprio filtro, a sua própria lente, através da qual observam a vida, constroem e desconstroem uma narrativa do seu próprio existir. E agora, eu pergunto-te a ti que estás desse lado a ouvir-me, não é fascinante pensar que dentro de ti habita um destes tipos que dita os contornos da tua história, como se fosse um realizador invisível ou um cenógrafo de uma peça de teatro que é a tua vida? Posso assegurar-te que é emocionante descobrir qual é, de facto, a base da tua personagem principal. E isso vai, de facto, ser uma excelente viagem de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Se quiseres vir comigo em tudo isto, acompanha o episódio de hoje até ao final e os próximos em que vamos abordar cada um destes tipos mais em detalhe. O Enneagrama na prática. De facto, o Enneagrama é uma maravilhosa ferramenta de autoconhecimento que parece ter saído de um conto místico, mas na verdade tem raízes bem fincadas na psicologia moderna e é muitas vezes utilizado por várias disciplinas utilizadas nos dias de hoje para fins terapêuticos. Isto se mencionarmos a programação neurolinguística, a terapia cognitiva comportamental, entre outras. Então, se calhar, é melhor descomplicar este conceito e ver como é que se aplica na prática, no cotidiano, transformando as vidas comuns em verdadeiras obras de arte. O Enneagrama, para quem ainda não teve o prazer de conhecer, é um sistema de tipologia de personalidade que descreve 9 tipos distintos. Cada um tem as suas motivações, medos, desejos e padrões de comportamento, como eu já disse anteriormente. E sabes o que é fascinante? É que ao entendermos o nosso tipo, começamos a perceber a nossa própria narrativa de vida, as nossas tramas e subtramas que nos prendem. E melhor ainda, podemos reescrever essa trama, podemos reescrever a nossa própria narrativa. E depois pensa, se tu conheceres a tipologia de outra pessoa, tu podes adaptar o teu próprio comportamento para criar uma maior empatia e viver relações mais úteis,
mais funcionais e sem tanto stress. Peguemos, por exemplo, no João. O João é um tipo 3, um empreendedor. Estava sempre a correr, a alcançar, a querer subir na carreira, mas eis que surge uma crise. O João sentiu-se perdido, desvalorizado, como se o seu valor estivesse apenas naquilo que ele fazia e não naquilo que ele realmente era. Quando o João mergulhou no Enneagrama, ele começou a entender que a sua constante busca por validação externa era um sinal de que precisava olhar para dentro. O Enneagrama ensinou o João que ele não tinha de ser uma máquina de produzir sucesso. Ele aprendeu a valorizar-se por aquilo que era e não apenas pelo que conseguia realizar. Isto libertou-o para explorar outras áreas da sua própria vida. Melhorou as suas relações pessoais e, pasmem, até a sua performance no trabalho melhorou. Porquê? Porque ele começou a trabalhar com maior autenticidade, maior paixão, ao invés daquele piloto automático que o consumia todos os dias. E que dizer da Maria? A Maria, um tipo 2, o cuidador, estava sempre pronta a ajudar, a cuidar dos outros, mas esquecia-se de si mesma. Chegou ao ponto do esgotamento, sempre a sentir-se necessária, mas paradoxalmente vazia. Através do Enneagrama, a Maria compreendeu que o seu desejo de ser amada a levava a negligenciar as suas próprias necessidades. A Maria começou a estabelecer limites, aprendeu a dizer não e a investir tempo em si mesma. Resultado? Uma Maria mais equilibrada, mais feliz e, surpresa das surpresas, muito mais capaz de ajudar os outros e seguir a sua própria personalidade, tal como ela sempre a imaginou. Porque agora ela fazia-o a partir de um lugar de plenitude, não de carência. Ela tornou-se uma versão mais genuína, mais saudável de si mesma. E estes são apenas 2 exemplos fictícios de como o Enneagrama pode ser uma bússola para a transformação pessoal e profissional de cada um de nós. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de um mapa, um GPS, um guia através dos territórios internos, por vezes desconhecidos, da nossa própria personalidade. É um convite a uma jornada de autoconhecimento que te permite atuar com maior consciência e escolher caminhos mais alinhados com a tua própria essência. Portanto, quer o teu desafio seja na carreira, no trabalho, nos relacionamentos, no teu lado romântico da vida ou até na família, o Enneagrama pode ser o teu aliado. E se achas que isso soa um pouco a feitiçaria, bem, talvez seja porque há realmente algo mágico em finalmente entender-te e assumir as rédeas da tua própria vida. Ciência ou ficção? Mas falei-te das origens esotéricas do Enneagrama. Será que por isto o Enneagrama é uma bússola precisa ou apenas uma bússola de brinquedo que gira e não nos leva a terra nenhuma? Abracemos esta pequena controvérsia. De um lado, temos os entusiastas do Enneagrama, que defendem que esta ferramenta é um verdadeiro GPS para a autoconsciência. Afirmam que ao conhecermos os 9 tipos de personalidade, as motivações, os medos, desejos, tudo aquilo que eu já te falei, vamos poder criar uma melhor versão de nós. Alegam que o Enneagrama tem raízes e tradições espirituais antigas e que a sua validade transcende a necessidade de comprovação científica. No entanto, no outro canto deste ringue, temos os céticos. Mais do que isso, os céticos modernistas, aqueles que erguem a sobrancelha e ajustam os óculos de lentes grossas e nos batem o pé com força a dizer onde é que estão as evidências, onde estão os estudos empíricos, os dados, as análises estatísticas. Eles lembram-nos que, sem uma base científica sólida, o Enneagrama pode não ser mais do que uma narrativa agradável ou um conto de fadas moderno. No entanto, a grande maioria das vezes em que és exposto ao teu próprio Enneagrama, tu irás ter frases como "sinto-me mais compreendido". Este tipo de personalidade é tão eu. O Enneagrama não é um horóscopo.
que tu possas encontrar numa revisteca qualquer. O Enneagrama é utilizado por muitas empresas nos dias de hoje. Por que é que precisamos realmente de polarizar uma discussão? Não podemos simplesmente abrir as janelas da mente e deixar o ar fresco da pluralidade entrar? Talvez o Enneagrama não passe pelo crivo da ciência com nota máxima. Mas será que isso o invalida completamente como uma ferramenta de crescimento? É que se assim fosse, a grande maioria das ferramentas que temos disponíveis hoje pertenceriam também aos contos de fada. Pensa, até o placebo que nos cura seria apenas magia de contos de fada. Então, em que é que ficamos? Será que devemos descartar o Enneagrama por falta de provas concretas ou abraçar a sua sabedoria e explorá-lo como uma possibilidade? Afinal, quem somos nós para dizer que o caminho de alguém em busca de autoconhecimento está errado? Já se perguntaram por que será que 3 em cada 5 multinacionais estão a recorrer ao Enneagrama para a seleção dos seus candidatos? Será um capricho passageiro ou haverá algo mais profundo, uma sabedoria que ultrapassa a frieza dos números e dos gráficos que o cético modernista quer? Eu vou deixar que tu próprio faças a tua avaliação sobre o Enneagrama. Eu vou deixar nas tuas mãos a análise desta polarização e deixo-te apenas um alerta. Lembra-te que qualquer tipo de fundamentalismo, seja ele pró-científico ou pró-namastê, já está errado por ser um fundamentalismo em si. Aqui no Quem Cala Consente, não se enganem, não estou aqui para dizer que deves aceitar o Enneagrama de olhos fechados como quem abraça uma religião. Estou a dizer que deves explorar todos os caminhos válidos e funcionais para atingires o teu plano para viveres em pleno. O teu Enneagrama. Descobrir o teu Enneagrama é um passo complexo e que exige várias fases de análise, várias fases de autodescoberta. Na maioria das vezes, não necessitas de um profissional. Precisas sim de material que seja bem organizado, que esteja bem preparado para tu te descobrires. No entanto, obviamente, como em tudo, possuir a ajuda de um profissional neste caminho pode ser uma excelente ajuda para dar os passos mais largos, para dar os passos mais certos. Aqui, no Quem Cala Consente, vou-te falar dos 9 tipos de uma forma resumida para ver se já te identificas com um deles. E depois prometo-te que falaremos disto mais em pormenor em episódios subsequentes. Então, arregacemos as mangas e vamos falar dos 9 tipos do Enneagrama de uma forma básica e simplista. Tipo 1. O perfeccionista. Os perfeccionistas têm um radar apurado para a perfeição. São capazes de encontrar uma agulha no palheiro da mediocridade. Mas a autocrítica. Se essa fosse uma modalidade olímpica, certamente os perfeccionistas levavam a medalha de ouro. E não me venham com eu sou perfeccionista quando estás numa entrevista de emprego, porque todos sabemos que isso é o código para dizer vou trabalhar até os cabelos ficarem brancos. O perfeccionista procura sempre a perfeição, sendo que se esquece dele próprio pelo caminho. Tipo 2, o cuidador. O cuidador é, na verdade, um doador de amor e atenção. São aqueles seres de luz que parecem ter um estoque infinito de carinho para dar. E o que é que eles querem em troca? Apenas um pouco de reconhecimento, uma nota de apreço. Mas cuidado, não confundir altruísmo com a necessidade de teres uma plateia a aplaudir cada boa ação. O cuidador necessita desta avaliação constante do exterior. O cuidador procura a bilateralidade. Tipo 3. O empreendedor. O empreendedor é como um realizador, ele faz acontecer. São os atletas dos negócios, os maratonistas das carreiras profissionais. Adaptação é o nome do meio e reconhecimento o combustível favorito. Aqueles que, ao subirem ao pódio na vida, querem sempre mais e melhor
e sempre pelo seu próprio mérito, é claro, são normalmente empreendedores. Tipo 4. O individualista. Os individualistas são os artistas da humanidade, os únicos, os incompreendidos. São sensíveis e emocionais, com uma capacidade ímpar de se expressarem de maneira criativa. Claro que isso pode tender um pouco para o melodrama, mas quem é que se importa com melodramas? Pensam os individualistas. Quem é que se importa com o que os outros pensam? Pensam os individualistas. Afinal, a vida sem um pouco de teatro e melodrama seria um tédio. Tipo 5. O investigador. O investigador, aquele que é curioso, que é inovador, está sempre a questionar o universo e a procurar respostas. Está sempre à procura de provas e evidências de tudo. Por vezes podem parecer um pouco distantes, mas isso é só porque estão ocupados a desvendar os mistérios da ciência ou a ler um dicionário por diversão. Tipo 6. O questionador. Ao tipo 6, muitas vezes também chamamos o leal, porque o tipo 6 tem uma confiança e segurança como palavra-chave da sua atuação. São os amigos para todas as horas, sempre prontos a saltar para a batalha, sempre prontos para estar ao lado dos outros. Questionam-se de tudo, querem saber a razão de tudo, e isso traz-lhe alguma desconfiança. Isso traz-lhe uma necessidade de distância, mesmo quando acompanham alguém. Tipo 7. O entusiasta. Ao entusiasta, energia é o que não falta. São eternos otimistas, sempre com um plano B, um C, um D, e quanto mais não seja para diversão, arranja-se um E e um F. A vida para eles é uma festa ininterrupta, mas quando a música para, bem, é melhor ter um bom par de fones para tapar os ouvidos. Vai transformar-se na música ele próprio. Tipo 8. O desafiador. O desafiador comanda a sala só de entrar. São líderes natos, protetores dos fracos e oprimidos, opositores do injusto. Mas vamos ser honestos, por vezes a intensidade deles pode ser um pouco assustadora, até agressiva, quem sabe. O desafiador é um motor da sociedade. Tipo 9. O pacifista. O pacifista ou pacificador é o calmante dos humanos. Eles querem paz e harmonia como se fosse o último pote de Nutella no apocalipse. São ótimos ouvintes, mas por vezes são avessos ao conflito, de tal forma que podiam ganhar uma medalha por fugir de todas as discussões. Agora que falamos muito por alto dos 9 tipos do Enneagrama, há algum que, à partida, já te ressoe, já consigas identificar? Identificas-te com algum destes tipos? Isto é apenas o passo primordial para conhecer os tipos do Enneagrama. E isso tu vais poder fazer em pormenor se adquirires na Amazon o meu novo livro, Além Personalidade, que fala exatamente desta busca, deste caminho de descoberta do teu tipo e do que é que podes fazer com ele. Sim, ao descobrires o teu tipo, o que é que podes fazer? Como é que podes agir? Bem, tu podes aceitar-te. Conhecer o teu tipo é como leres um manual de instruções da tua própria alma. Não lutas contra a tua natureza, trabalhas com ela. Depois podes crescer, usar o teu tipo como um trampolim, não como uma âncora. Podes desenvolver as tuas forças e trabalhar os teus desafios. Depois podes aumentar e melhorar as tuas relações. Compreender os outros através do Enneagrama é a chave para maior empatia e maior sucesso nas tuas relações. E por fim, como é óbvio, vai fazer a diferença na tua vida porque estás a conhecer-te. E isto é uma jornada de autoconhecimento. Vai equilibrar-te, vai permitir-te que ao conheceres melhor quem tu próprio és, possas definir, detectar e utilizar os teus próprios superpoderes para fazeres diferença no teu mundo, para criares um plano, para tu viveres em pleno. E assim, a cada um de vós que está desse lado, tenho apenas
que agradecer. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso vibrante e sempre inovador Quem Cala Consente. Não pensem que a aventura termina aqui. Não. Estamos apenas a aquecer os motores da introspeção e do autoconhecimento com o Enneagrama. Nos próximos episódios, vamos embarcar numa jornada fascinante além personalidade, mantendo o Enneagrama como mote. Preparados para desvendar os segredos da vossa personalidade e irmos juntos além personalidade? Eu sei que sim. Agora, termino com um convite especial para cada um de vós. Se sois defensores do crescimento pessoal e das relações humanas enriquecedoras, partilha este podcast com o mundo. Porque, como sabes, quem cala, consente. E a todos que dedicaram um pouco do vosso tempo para estar comigo, o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Continua a espalhar a palavra, lembra-te que aqui, juntos, somos muito mais fortes. E os próximos episódios vamos nos reencontrar para falar de cada tipo do Enneagrama. Até ao próximo episódio. Lembra-te, fala, expressa, comunica, diz de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.